tempinho típico do inverno, né? Pois é. Vamos lá então, pessoal. Um bom dia a todos, boa semaninha a todos aí, né? E hoje nós finalizamos a apostila volume 3 como conteúdo, porém vai faltar os exercícios, porque ninguém vai conseguir fazer todos os exercícios, mesmo nós tentando fazer todos. Não vai dar, mas vocês não se preocupem que isso tudo já será resolvido. Então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula, nós vamos continuar falando sobre a geopolítica no continente da Oceania, da Ásia e europeu. A nossa aula hoje vai da página 53 até a 57, que vai falar sobre as validades da geopolítica que há nesses três continentes e as suas consequências no, em todo o planeta. O primeiro que nós vamos trabalhar, tá ali, é sobre Índia e Paquistão. Só deixa eu botar aqui. Sobre Índia e Paquistão. Pessoal, Índia e Paquistão. Antes de falar um pouquinho sobre essa região, sobre esse conflito geopolítico, vamos ter que voltar um pouquinho lá para o período de colonização que antecedeu esse processo de separação. Aquela região, ela era uma colônia britânica. E enquanto ela era uma colônia britânica, as suas relações com o processo de independência, ela estava sob controle. Quando a colônia britânica ela não quer mais exercer, não, por fatores, ela não consegue mais exercer o seu controle naquela região, Paquistão e Índia viram dois países. Porém, esses dois países com sérios problemas em relação a primeiro, religioso, segundo, político e terceiro, cultural. Então, esses dois países, eles vão se formar somente em 1947, pós-1947, eles vão ter sérios problemas. Mas olha que interessante. Os dois países, eles têm sérios problemas sociais, econômicos e políticos, mas eles têm armas nucleares. Eles têm armas nucleares. Então, o governo, ele, em vez de investir para o desenvolvimento da população, ele não. Ele pegou os investimentos e colocou para a produção de armas nucleares. Isso é um problema, tanto para a população como para os inimigos. Porque se eu tenho uma arma nuclear, quem não tiver de acordo, quem quiser fazer algo para mim, eu tenho como me defender. E se vocês lembrarem, ano passado, na apostila, quando nós trabalhamos sobre o continente americano e o continente africano, tinha uma charge muito famosa, que era da Índia e do Paquistão, os dois em cima de dois soldados em cima de um tanque de guerra, um fazendo piadinha pro outro, que falava mais ou menos assim, ó, atira nele, que agora tá bom. Aí ele assim, não, eu não vou atirar nele porque ele tá sem o capitão não tá ali.
Aí depois eles falavam, ele deve estar com dor de barriga. Aí o outro dizia assim, ó, ou se não, deve estar com cólera. Um falava para o outro. Por quê? Os dois países são relativamente pobres, têm sérios problemas, e mesmo assim, eles pegaram parte da sua economia para desenvolver armamentos nucleares para autodefesa. E nós temos uma região ali que é muito tensa, que ela se volta e meia, ela está nos noticiários, que é a questão da Caxemira. O que é essa região da Caxemira? Pessoal, essa região da Caxemira é uma região ótima para o uso da agricultura. Ela um ótimo reservatório de água, que ali naquela região ela precisa muito, porém, essa região ela tem uma tensão mundial, principalmente para esses dois países, a Índia e o Paquistão. Aí nós vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre religião, que é uma parte central desse conflito, que a Índia, a maioria é hinduísta, e o Paquistão, a maioria é islâmica. Aí nós já temos o primeiro problema. Questão religiosa. Diferente dos ocidentais, os orientais, principalmente o Oriente Médio, eles são muito ligados à religião. Então, isso faz com que muitos conflitos aconteçam ali por causa da religião. Então, esse é um problema histórico para essa religião, para essa região. Ambos os países desenvolveram e testaram armas nucleares, e a disputa pela água na bacia do Rio Indo, onde essa bacia ela é ótima para a agricultura e disponibilidade de água, e também tem solos férteis para aquela região. Então, é uma região onde nós temos uma série de problemas, se já não bastasse a religião, e aí nós temos armas nucleares. Então, ali podemos dizer que é uma região muito tensa. E volta e meia aparece nos noticiários também, a Índia invadiu a parte da Caxemira e era do Paquistão, ou vice-versa. Então, ali há sempre uma tensão muito grande. E enquanto a Inglaterra ou o Reino Unido tinha o controle, não era tão gritante esse conflito. A partir do momento que o Reino Unido sai, fica esse conflito. Tanto é que muitos países questionaram a maneira de como o Reino Unido saiu ali, não fazendo um acordo de paz entre aqueles dois países. Por isso, esse conflito. E lá embaixo, na página 4053, nós temos a relação das Coreias. Mas para falar um pouquinho da relação das Coreias, nós temos que falar um pouquinho antes. O que aconteceu? Pessoal, após 1945, a Coreia se dividiu em duas, assim como a Alemanha. Só que a Alemanha foi a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ligada ao capitalismo, ligada aos Estados Unidos, e a Coreia do Norte ligada ao socialismo da ex-União Soviética. Nós sabemos que a Coreia do Norte, ela ainda está muito fechada. Nos últimos anos, houve uma aproximação com países do Ocidente, mas ainda é muito tímido. Sabemos também que o regime ditatorial ali do país faz com que a Coreia do Norte não tenha muitos parceiros comerciais, porém, os Estados Unidos
ele está começando a fazer uma abertura, uma aproximação para tentar melhorar a sua visão sobre a Coreia do Norte. Mas vamos lá, a Coreia do Norte, comparando com a Coreia do Sul, está produzindo armamento nuclear. Há uma tensão muito grande na fronteira, no chamado Paralelo 38 Norte, onde, de um lado, Coreia do Norte, do outro lado, Coreia do Sul. Coreia do Norte, pouca liberdade de expressão da população cercada por muita violência, porém, não temos uma abertura muito grande desse país. E lembrando também que um período atrás era comum na Coreia do Norte faltar luz. Toda a imprensa é controlada pelo Estado e um Estado ditatorial. Já na Coreia do Sul, uma maior liberdade de expressão, um modelo capitalista. E os resquícios da Guerra Fria e isolamento político na Coreia do Norte faz começar a abrir todo esse processo. Assim como ocorreu com a China, com a ex-União Soviética, com Cuba, com a Alemanha, que se uniu, a Coreia do Norte está aos poucos se abrindo para o mercado, mas é um mercado muito restrito. Ela tem muitos conflitos político e ideológico com a Coreia, com os Estados Unidos, e já a Coreia do Sul ela tem forte influência dos Estados Unidos e do Japão. Ela tem uma forte influência. E nas últimas décadas, ela está envolvida em testes nucleares que fazem com que aquela região ela esteja em tensão, devido aos testes nucleares que estão acontecendo na Coreia do Norte. E uma vez por ano, acho que isso é importante, uma vez por ano, o que foi igual à Alemanha, os parentes que estão na Coreia do Norte, eles têm acesso por um período para conversar com os parentes da Coreia do Sul. Porém, as duas populações que vão ali se encontrar com os parentes são vigiadas, tanto pelos militares da Coreia do Norte como pelos militares da Coreia do Sul. E os Estados Unidos, ele está tentando uma aproximação para não ter essa tensão se espalhar para o mundo. Mas há uma relação, há uma tensão nessa relação. E numa dessas crises que houveram entre essas duas Coreias, no lado da Coreia do Sul, tanto na Coreia do Sul como na Coreia do Norte, tem alguns alto-falantes, que nos alto-falantes eles falam como que está a economia da Coreia do Sul, como que está a relação com o mundo, porque os norte-coreanos não têm tanto acesso a informações como a Coreia do Sul. E também tem um fato interessante, é que passou um avião da Coreia do Sul com bilhetes, com folders, dando informações de como que estava a Coreia do Sul. Então, o governo da Coreia do Norte ficou extremamente irritado com isso e começou a novamente a engrossar o seu, os seus discursos. Por quê? Porque ele não quer que o governo da Coreia do Sul se meta na Coreia do Norte, principalmente por causa
principalmente por causa das suas relações políticas, econômicas e sociais. Então, uma tensão muito grande, mas essa tensão já foi maior, mas sempre há uma tensão. Porque países que começam a produzir armas nucleares, sempre há uma tensão em todo o planeta. Aí aqui, já lá na página 56, nós temos a relação da Crimeia e os movimentos separatistas. Pessoal, principalmente entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia foi um daqueles países, ou é um daqueles países, que quando a ex-União Soviética não existe mais, ela se forma. Então ela tem que começar a se adaptar, tem que começar a se desenvolver sozinha. Só que tem uma região lá na Ucrânia, que é a chamada questão da região da Crimeia, e ela ainda é muito ligada à Rússia. Então, o que é que o governo russo resolveu fazer? O governo russo resolveu fazer um plebiscito naquela região para saber se essa região queria ficar com a Ucrânia ou passar para a Rússia. O plebiscito disse que a população queria ser anexada à Ucrânia, queria ser anexada à Rússia. Então, isso gerou um mal-estar muito grande nos países mais ricos do mundo, que eles tinham uma reunião com o G8, os países mais ricos do mundo. E a Rússia estava nessa reunião. Os países, sabendo desse plebiscito e sabendo que o governo ucraniano, o governo russo, estava mandando tropas militares para aquela região para anexar a Crimeia para a Rússia, gerou um mal-estar e eles pegaram a Rússia e tiraram a Rússia da reunião dos países mais ricos do mundo. Então, isso gerou um mal-estar muito grande. O governo russo não gostou nada da situação. Por que os países mais ricos e países europeus não gostaram? Porque isso pode dar brecha para outros países também, outras áreas, fazer a mesma coisa. Aí nós temos um exemplo, os catalães. Isso pode dar força para outros grupos. Então, isso não ficou bem visto para os países do G8 e a Rússia não participou mais das relações, da reunião e também sofreu algumas sanções econômicas. E aqui é o mapa da Ucrânia e o uso da língua russa como língua nativa. Mesmo sendo língua russa, eles eram partes da Ucrânia. E o governo russo foi lá e, com a força militar, anexou essa região para a região russa. E aí, a Rússia enviou tropas para a região, alegando defesa da população de origem russa, enquanto a Ucrânia, com o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos, jamais aceitou o resultado desse referendo. Então, houve uma questão geopolítica ali muito importante. Por quê? Porque há uma mudança muito grande de paradigmas ali naquela região. E também nós temos a questão de alguns movimentos separatistas que se espalhou pelo mundo e também chega na Europa. E eu vou falar de alguns. Os principais movimentos separatistas da Europa, que é na Espanha, os catalães e os bascos, um ao norte e outro ao sul, que
querendo a independência, querendo melhorar ter uma maior autonomia. No Reino Unido, os escoceses, esses escoceses, devido ao processo de independência, de uma maior autonomia, os escoceses e os ingleses também, historicamente, eles têm sérios problemas culturais. Nós temos na Bélgica os flamencos e os vachões, também outro grupo que pede um movimento separatista, que quer separar da Bélgica. E lembrando que a Bélgica ela tem várias culturas dentro do mesmo país, ela não tem uma identidade própria, ela é um pouquinho de cada um. Então isso faz com que esses dois grupos eles queiram a independência. Já na França, nós temos os cursos, e também mais um movimento separatista, que volta e meia ganha força, outra hora perde. E na Sérvia, um país novo, aí nós temos os albaneses kosovares, e daquela região do Kosovo e da Albânia, que querem também a sua independência. E se nós formos vermos pelo mundo, isso nós temos uma série de movimentos separatistas que é muito interessante quando se fala em movimento separatista, é a mesma coisa quando a gente fala de imigrante. Quando a economia está bem, não tem movimento separatista. Todo mundo faz parte do mesmo país, então todo mundo está com as mesmas identidades, as mesmas culturas, tudo muito próximo uma da outra. Quando há problemas econômicos, esses movimentos separatistas, eles ganham uma maior visibilidade. Isso é comum? Isso é comum. O movimento também, nós podemos dizer que é o embrião, não vai ser um movimento que vai ter essa força como esse que nós estamos vendo, é aquele Sua Meu País. Onde Sua Meu País, onde demonstra em algumas áreas ou em algumas regiões uma força maior e outras vezes uma força menor. Mas isso vai depender muito da região e de como a população vai apoiar. Nós vimos aqui ó, que na Espanha, principalmente, os catalães e os vascos, eles têm uma representatividade. E volta e meia, eles entram em conflito com o governo espanhol. Querendo o quê? Querendo a separação. Só que o governo espanhol, sabe que essas regiões são muito importantes para o desenvolvimento do país. E não vai deixar esses movimentos terem uma dimensão muito grande. Mas podemos dizer que são movimentos importantes, que querem levar a sua cultura. E na geopolítica da Oceania, nós não temos, podemos dizer assim, uma estabilidade geopolítica muito grande. Nós não temos movimentos que buscam autonomia. Os dois maiores países, Austrália e Nova Zelândia, elas têm uma política internacional ligada aos Estados Unidos. Porém, nós temos dois fatores ali que são importantes nós estudarmos, que são os atentados terroristas. Em 2012, em uma danceteria em Bali, na Indonésia, foi atingido principalmente por turistas australianos. Cerca de 200 morreram. Atentado da Al-Qaeda, porque a Austrália, ali aquela região, ela estava ligada aos Estados Unidos. E é uma região muito turística. Então, o que é que acontece? Essa região tem um apelo econômico muito grande e a Al-Qaeda fez um atentado para dizer para aquela região tomarem cuidado.
porque nós sabemos que o terrorismo ele pode acontecer em qualquer lugar. E também teve um outro atentado de extremista xenófobo australiano na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, em 2019, onde cerca de 50 pessoas foram mortas. Então, na Oceania, nós temos mais que atentados, porque geopoliticamente não temos nenhum problema. Conflitos de alguma região que quer independência, que quer uma maior visibilidade. Lá na Oceania, nós temos, podemos dizer que são atentados, e também temos os chamados refugiados ambientais, que, que são algumas populações que, que vão sair da sua área, podemos dizer assim, para outra devido a algumas mudanças climáticas ou naturais. Exemplo, podemos ver elevações no nível do mar, terremotos, tsunami. Isso faz com que alguns refugiados comecem a sair das suas ilhas, porque lá nós temos muitas ilhas, e ir para outras ilhas. E um dos grandes problemas que tem é que muitas vezes eles vão para outras ilhas onde já tem uma população local já estabelecida. E há um conflito. Mas não é uma guerra, não é um conflito mais ideológico, não é uma guerra, podemos dizer assim. Onde nós podemos ver a elevação do nível dos oceanos, devido ao aquecimento da temperatura média da Terra, já vem tendo os primeiros refugiados ambientais pelas mudanças climáticas. Olhem como já começou essa mudança. Moradores da ilha de Tuvalu foram deslocados para a Nova Zelândia. Outros países insulares, como Fiji, Kiribati e Tonga, já estão de acordo com a Nova Zelândia para abrigar refugiados ambientais de seus estados. Tudo é negociável. Porém, Nova Zelândia e Austrália são os países mais ricos e mais desenvolvidos daquela região, mas outros não são. Muitos não têm essa percepção de entendimento de como vai ser essa troca de cultura. Porque uma coisa é tu ficar um período e depois voltar. Outra coisa é tu ficar permanente. E nós sabemos que em ilhas, o tamanho territorial é muito importante para o desenvolvimento. Aí vem outra população e também quer ficar no meu mesmo território. Eu já tenho pré-estabelecida a minha cultura, todas as minhas relações, eu tenho que dividir. Então, isso começou a ganhar destaque no mundo, podemos dizer assim.